Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do KNGel Responde. Hoje nós trazemos mais um conteúdo de vetores e geometria analítica, voltando aqui com o nosso conteúdo de quádricas, superfícies cilíndricas. Já temos vídeos, inclusive, no canal do KNGel Responde sobre esse assunto que você pode conferir na nossa playlist. Temos outros conteúdos também muito importantes dessa disciplina e geralmente o assunto que nós vamos abordar hoje é um assunto que cai lá para as unidades finais. Hoje nós vamos falar de equações canônicas de superfícies quádricas. Galera, temos algumas coisas que precisamos prestar atenção nesse conteúdo. Primeiro, ele é um conteúdo de suma importância quando nós vamos para a álgebra linear 1. Então, na álgebra linear 1, alguns conceitos de vetores e geometria analítica, eles são fechados. Então, há considerações que nós tomamos aqui nessa disciplina, que elas são considerações matemáticas que não conseguimos provar com todo o ferramental matemática que possuímos. Então, nós apresentamos equações, como nós vamos fazer hoje, principalmente falando de equações canônicas, vou resolver duas questões apenas, mas que já demonstram um pouco sobre isso. Mas o ferramental matemático necessário para você entender algumas rotações, alguns esquemas, eles estão lá na álgebra linear 1. Então, o que nós podemos fazer aqui é entender e gerar uma base sólida acerca de figuras, de lugares geométricos, de equações. Mas vamos lá. O que seriam as equações canônicas das superfícies quádricas? Deixando o assunto de álgebra linear 1 para lá, para período que vem, muito provavelmente, quando vocês passarem. Uma equação canônica de uma superfície quádrica, fazendo uma breve revisão, é uma equação em três variáveis. Uma equação do segundo grau em três variáveis. Três variáveis e equação do segundo grau. Por quê? Uma equação de três variáveis do primeiro grau, ou seja, uma equação simples, ax mais by mais cz igual a zero, por exemplo, isso aqui determina um plano. Não nos interessa, não é uma superfície quádrica. Então, o que a gente quer é uma superfície quádrica. Para fazer uma superfície quádrica, a equação ela precisa ser do segundo grau. E dada toda aquela equação geral, que é uma equação enorme, é uma equação que a gente tem diversas letras, diversos coeficientes, uma equação canônica ela é uma equação muito mais simples de ser representada. Por exemplo, quando a gente fala das superfícies quádricas centradas. São superfícies centradas. Elas vão apresentar, geralmente, uma equação desse tipo daqui. Nós temos as três variáveis, mais y ao quadrado sobre b ao quadrado, mais z ao quadrado sobre c ao quadrado, tudo isso igual a 1. Esse mais aqui, na verdade, é um mais ou menos. Por quê? Esse sinal ele vai gerenciar que tipo de superfície nós temos. Nós podemos ter diversos tipos de superfícies. Vamos revisar alguns aqui hoje. Bom, esse aqui é um tipo de superfície quádrica centrada. Podemos ter superfícies quádricas também não centradas. Vamos ver lá para frente, mas de início partiremos para alguma questão e daí nós desenvolveremos a ideia. Bom, a questão que eu trouxe aqui é uma questão de identificar a superfície quádrica. Então ele pede, identifique a superfície. Por quê? Porque é muito importante que você se familiarize com as figuras geométricas e as equações, a superfície a seguir. Então, nós vamos ter uma equação que ela é dada pela seguinte forma. Nós temos que 16x ao quadrado mais 9y ao quadrado deixa eu ver a questão, menos z ao quadrado igual a 144. Perdão, pessoal. Vamos lá. Como é que a gente vai resolver esse tipo de questão? É uma questão bem simples. Bem simples. Esse assunto só exige atenção. 16x ao quadrado mais 9y ao quadrado menos z ao quadrado. É uma superfície quádrica? Sim. Nós temos equações de três variáveis elevadas ao quadrado, então por isso que se chama superfície quádrica. E nós temos os coeficientes, é porque eles não estão tão visíveis assim. Vamos fazer o seguinte. Desse lado de cá, do lado direito da nossa equação, vamos transformá-lo em 1 para tentar achar uma equação canônica. Para isso, eu vou multiplicar por esse inverso, ou dividir toda a minha equação por 144. É um quadrado perfeito, não é? 16, é um spoiler, ó. 16 é um quadrado perfeito, 9 é um quadrado perfeito e 1 também é um quadrado perfeito. Lógico que a gente vai encontrar aqui uma equação muito simples de ser resolvida. 16 dividido por 144 dá
9. Então, nós vamos ter x ao quadrado dividido por 9. Mais 9 dividido por 144, lógico, é 16. Então, y ao quadrado dividido por 16. Menos z ao quadrado sobre 144. Tudo isso, 144 dividido por 144, é igual a 1. Encontramos uma equação canônica? Vamos voltar na página anterior? Sim, olha lá. X ao quadrado sobre a ao quadrado, y ao quadrado sobre b ao quadrado, z ao quadrado sobre c ao quadrado. Podemos identificar, inclusive, quem são A, B e C. Aqui no canto eu vou deixar A, B e C. Quem é A? Galera, se A ao quadrado é 9, o A é 3. Se B ao quadrado é 16, o B é 4. E se o C ao quadrado é 144, logicamente, o C é 12. Então, temos aqui todos os valores de A, B e C. Eles são estritamente necessários para nós desenvolvermos essa questão? Não, porque só de bater o olho, quando a gente tem aqui sinal positivo no X, positivo no Y, negativo no Z e o maior termo está no Z, a gente tem um hiperboloide de uma folha. Eu sei que esses nomes assustam e é por isso mesmo que nós devemos treinar. Porque a gente precisa nos familiarizar com que tipo de equação nós estamos lidando. Vá na teoria do livro, pegue as equações e simplesmente treine. Então você pega uma equação e treina, resolve uma questão e treina. Não tem dificuldade. Então isso é um hiperboloide de uma folha. Vou desenhar aqui no cantinho, de forma a tentar satisfazer aqui o que representa o hiperboloide de uma folha, tá? Não sei se vocês já viram o desenho dos Simpsons, aquelas usinas nucleares, são praticamente hiperboloides de uma folha. Tá aqui desenhadinho para vocês. Muito bem. Questão simples, né? A maioria das questões desse conteúdo são simples. Vamos para uma próxima questão. A próxima questão, ela é similar. O enunciado dela diz o seguinte: reduza a equação abaixo à forma canônica, identifique e construa o gráfico da quádrica representada pela equação. Ou seja, simplificando reduza a equação e esboce a curva. Então a gente vai querer esboçar a quádrica. Galera, mesma coisa que a gente fez na primeira questão. Enunciados um pouco diferentes, que pedem, nesse caso, ele pede explicitamente para você reduzir a equação, porque ele quer que você encontre uma equação canônica. Como é que a gente vai resolver? Essa daqui ela está da seguinte maneira: x ao quadrado mais y ao quadrado menos 9z igual a zero. Galera, temos algum problema. Qual é o problema? Nós não conseguimos encontrar os três termos elevados ao quadrado. Aqui, não é 9z ao quadrado, é 9z. 9z elevado a 1. Esse termo ele é linear. Quando nós temos a presença de um termo linear numa superfície quádrica, a gente tem uma quádrica não centrada. Voltando aqui, essa é uma quádrica centrada. Ela tem todos os termos, né, elevados ao quadrado. Vamos botar lá no início do slide. Todos os termos elevados ao quadrado temos uma superfície quádrica centrada. Uma superfície quádrica não centrada ela é dependente de um termo linear. Nesse caso, é o 9z. Mas se ela está na forma canônica? Não está. Vou apresentar para vocês a forma canônica, resolvendo a questão agora. Quando a questão é desse tipo, nós pegamos o termo que é linear e o isolamos, simplesmente, sem dificuldade. Então, vamos resolver essa questão como a gente resolveu a outra. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9z. Não é 9z ao quadrado, é só 9z. A gente isola ele porque a gente quer tudo em função do termo linear. Quem é o termo linear? Z. A gente quer encontrar o a quadrado e o b quadrado, que são os termos que ficam aqui embaixo quando a gente simplifica. Como a gente faz? Divide toda essa equação por 9. X ao quadrado dividido por 9 mais y ao quadrado dividido por 9. 9 dividido por 9 é 1, que é o nosso z. Ou seja, essa é uma superfície quádrica não centrada em torno do eixo z, em torno dessa figura linear. Toda vez que a gente tiver uma dessas, né, ou x, ou y, ou z for linear, você isola o termo linear, resolve normalmente e vai encontrar lá uma equação
canônica. Pessoal, a presença do livro nesse momento é muito importante. Existem livros de vetores de geometria analítica, como o livro do Steinbusch, por exemplo, deixei aqui no canto, anotadinho para vocês, que ele vai conter todas as equações dessas superfícies quádricas. É necessário estudar e se familiarizar com os termos. Por exemplo, essa superfície aqui, nós precisamos esboçar a curva, ela é um paraboloide elíptico. Paraboloide elíptico. Ah, Luiz, você decorou todos esses termos? Aos poucos. Cursei a disciplina, tive que gravar os vídeos, então aos poucos você vai, né, memorizando. Não é de uma vez só, por isso que precisa resolver bastante exercício. Você se familiariza, não são tantas curvas, tá, galera? O paraboloide elíptico, ele já é um pouquinho mais puxado de desenhar. Eu tenho aqui um elipse, né? Ele é como se fosse uma cesta de basquete, um sorvete. Tá difícil essa elipse, ó. Vamos deixar aqui uma aproximação de um elipse. Temos um elipse, uma parábola, e lembrando que ele é um sólido, né? Ele é um paraboloide. Então, nós vamos ter aqui esse sólido. Vou tentar representar aqui para vocês da melhor maneira. E aí está, pessoal. Isso aqui é um paraboloide elíptico bem improvisado. No PDF que vai estar disponível na descrição tem o conteúdo dessa aula. Não esqueçam de estudar quais são as superfícies e vão resolver mais questões. Qualquer coisa, entre em contato com o Caingel, tire suas dúvidas nos comentários. E é isso. Um abraço e continue tirando dúvidas, continue estudando bastante.